Meu nome é Malik Jordan, eu nasci e cresci em Atlanta, no estado da Geórgia. E desde o primeiro dia da minha vida, quem me criou foi minha tia-avó, Dona Ruth. Minha mãe biológica me teve aos 19 anos, ainda tentando terminar o ensino médio, e meu pai... Bom, ele nunca fez questão de aparecer. Nem visita de fim de semana, nem ligação no meu aniversário, nada. Então, para mim, família sempre foi quem estava presente, e não quem estava no documento. Minha tia-avó já tinha criado outros sobrinhos e primos antes. Então eu cresci cercado de irmãos que não eram de sangue, mas eram meus irmãos de verdade. A casa era cheia, tinha meu primo mais velho, o Rafael, que era porto-riquenho, minha prima de cabelo ruivo e pele clara, a Erin, e o mais novo, Jamal, que era mestiço. A gente parecia um grupo improvável de amigos que morava junto, mas éramos família. Quando você é criança, isso não importa. Você não fica pensando em quem tem o mesmo sobrenome ou a mesma cor de pele que você. Mas aí você cresce um pouco, começa a ir para a escola, e percebe que o mundo insiste em reparar nessas coisas. Eu lembro de situações em que a gente ia comer fora, todos juntos, e alguém perguntava: "Vocês são de algum programa comunitário? Alguma igreja?" Como se fosse impossível 4 jovens tão diferentes serem irmãos. A gente ria disso na hora, mas no fundo era chato, sabe? É aquele tipo de comentário que você não esquece. No 8º ano, apareceu a chance de entrar para o corpo de treinamento de oficiais da Reserva Júnior, um programa militar que algumas escolas têm. Era como um treinamento leve para quem pensava em seguir carreira nas Forças Armadas. Eu me inscrevi na hora. Meu tio-avô tinha servido no exército e meu avô no Corpo de Fuzileiros Navais, então parecia que o militarismo já corria no sangue da família. Mas não era uma pressão. Na verdade, era uma vontade minha mesmo. Eu sentia que servir o país seria algo que me faria ter orgulho de mim mesmo. Assim que completei 18 anos, fui direto para o escritório de recrutamento. Minha tia-avó ficou com medo, claro. Ela sabia que a vida militar não era fácil, mas meu tio me deu um conselho. Se for para entrar, vai para a Marinha. Eles sabem viver melhor que todo mundo. Ele dizia isso meio brincando, mas no fundo queria o melhor para mim. Entrei na Marinha já com um objetivo claro. Queria ser mergulhador de resgate. O treinamento era pesado. Horas dentro d'água, testes de respiração, resistência física, simulações de resgate em mar aberto. E eu amava cada segundo, mesmo voltando para a cama todo quebrado de cansaço. Mas num exercício de rotina, tudo mudou. Era para ser só mais uma simulação. Pular da embarcação, nadar contra a correnteza, e salvar o boneco que representava a vítima. Só que a correnteza estava mais forte que o normal. Fui jogado contra umas pedras e bati com força no ombro e no lado esquerdo do peito. Senti na hora que algo tinha quebrado. Foram 2 costelas fraturadas e o ombro deslocado. Achei que ia ser só questão de fisioterapia e paciência, mas as dores na respiração não passavam. Os médicos decidiram fazer uma cirurgia para corrigir a cartilagem da região, mas infelizmente o procedimento deu errado. Até aquele dia, minha vida tinha um roteiro bem definido. Servir 20 anos, me aposentar, comprar uma casa perto da praia, viver tranquilo. Mas de repente, tudo parecia ter sido apagado da lousa. Eu me vi perdido, sem saber qual seria meu próximo passo. Começou então o processo de baixa médica, aquele em que avaliam e decidem se seu corpo não está mais apto para o serviço. É um processo lento, cheio de burocracia. Nesse tempo, confesso que minha disciplina começou a cair. Eu pensava, já vão me dispensar. O que mais eles podem fazer comigo? Me punir? Comecei a chegar atrasado no alojamento e no setor, até que numa manhã eu estava realmente atrasado. Meu superior, que tinha a chave do meu quarto, entrou achando que ia me pegar dormindo, mas me encontrou desacordado no chão. Fui levado imediatamente para o hospital naval. Lá, fizeram todos os exames que você pode imaginar: sangue, tomografia, raio-x. Procuraram por qualquer sinal de droga, álcool, nada. Eu era jovem, estava em ótima forma física, e simplesmente não havia motivo aparente para eu estar apagado daquele jeito. A enfermeira disse que ia fazer mais alguns exames, incluindo um raio-x do tórax. Ela mexeu no meu soro, ajeitou uns cabos e saiu do quarto. E a partir desse momento, tudo começou a mudar. Quando a enfermeira saiu, fiquei ali sozinho no quarto, olhando para o teto. Não tinha TV ligada, não tinha celular na mão, não tinha nada para me distrair. Só o barulho da máquina do soro fazendo aquele tic, tic a cada gota.
E foi então que senti uma onda de frio começar nos pés e subir lentamente pelas pernas. Não era aquele arrepio que dá quando a gente entra numa piscina gelada. Era um frio denso, pesado, que parecia entrar por dentro da pele. Primeiro nas pernas, depois na barriga, e foi subindo até o peito. Quando chegou no coração, tudo ficou estranho. Não era dor, era mais como se ele tivesse sendo apertado de leve, mas constantemente. Minha respiração começou a desacelerar sozinha, e meus ouvidos começaram a ouvir um som distante, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Meu corpo começou a ficar pesado. Minhas mãos não se mexiam, meus pés também não. Senti como se estivesse preso ali, mas ao mesmo tempo, começando a flutuar. É uma sensação difícil de explicar. Como se você estivesse dentro do próprio corpo e fora dele ao mesmo tempo. E foi então que vi algo no canto do quarto. Primeiro achei que fosse a sombra de um médico passando pelo corredor, mas não. Era como se um ponto de luz estivesse se formando ali, bem devagar, crescendo e ficando mais brilhante. Não doía olhar para ele, pelo contrário, me dava uma paz estranha, quase familiar. Essa luz começou a se mover na minha direção. E conforme chegava perto, senti meu corpo ficando mais leve. Meu medo inicial começou a sumir. Em poucos segundos, percebi que eu já não estava mais deitado na maca. Eu estava em pé. Mas não era o quarto do hospital. Não havia paredes brancas. Não havia aquele cheiro de desinfetante. Eu estava num lugar aberto, amplo, que não dava para definir se era um campo, um deserto ou algo diferente de tudo que já vi. O chão parecia ter uma cor dourada misturada com branco, e o ar tinha um brilho próprio, como se a luz viesse de todos os lados. A sensação mais marcante era: aqui não existe peso. Nem no corpo, nem na mente. Nenhuma dor física, nenhuma preocupação, nenhuma lembrança ruim. Eu só sentia tranquilidade. Foi então que ouvi vozes, muitas vozes, rindo, conversando, como se fosse uma festa. Virei a cabeça e vi um grupo de pessoas a uns 10 metros de mim. Todos pareciam felizes, alguns dançando, outros abraçados. Mas o que mais me chamou a atenção foi um menino que corria no meio deles, rindo alto. Esse menino tinha um brilho diferente, como se estivesse mais aceso que os outros. Ele olhava para trás enquanto corria, como se alguém o estivesse perseguindo numa brincadeira. E foi nesse momento que percebi que havia sim alguém correndo atrás dele. E quando vi quem era, meu coração, ou o que quer que estivesse no meu peito naquele momento, disparou. Mas não o eu que estava deitado numa maca de hospital. Era um eu mais jovem, com uns 6 ou 7 anos, usando a mesma camiseta azul desbotada que eu amava quando criança e um short gasto que minha tia-avó dizia que eu precisava jogar fora, mas que eu nunca largava. A cena parecia saída de um dia perfeito da minha infância. O menino corria rindo, com aquele riso puro que a gente só tem quando ainda é criança, sem contas para pagar, sem preocupações. E o eu adulto observava aquilo com uma mistura de espanto e nostalgia. Era como se eu estivesse assistindo a uma lembrança, mas sentindo tudo como se fosse agora. De repente, o menino parou, virou para mim e sorriu. Mas não era só um sorriso. Era como se aquele gesto dissesse: eu sei quem você é, e tá tudo bem. Antes que eu pudesse reagir, senti uma presença forte atrás de mim. Virei devagar e vi ele. Não sei explicar exatamente como ele era, porque não era como olhar para uma pessoa normal. Não tinha um rosto definido como o nosso, mas ao mesmo tempo, eu sabia que se tratava de alguém. Era uma figura imponente, envolta numa luz tão intensa que, se fosse no mundo físico, teria me cegado. Mas ali, eu conseguia olhar sem medo, e cada segundo, olhando, me trazia uma paz indescritível. Não foi preciso ouvir palavras. Ele não mexeu os lábios, mas eu ouvi claramente dentro de mim: não tenha medo. Percebi que estava diante de algo sagrado. Não importava minha religião, minhas dúvidas, nem minhas falhas. Eu sabia, de forma absoluta, que estava na presença de Deus. Não havia julgamento, não havia cobrança, apenas um amor tão puro que me envolvia completamente. Ele se aproximou e estendeu a mão. Não encostou em mim, mas só o gesto fez meu corpo inteiro, ou o que quer que fosse, sentir um calor suave, como se todas as partes de mim que estavam quebradas tivessem começado a se curar de dentro para fora. Ainda não é a sua hora, ele disse, novamente sem usar palavras. Você tem coisas a fazer. Quando ouvi isso, uma mistura de tristeza e aceitação tomou conta de mim. Parte de mim queria ficar ali para sempre, mas outra parte sabia que ele tinha razão.
Eu não sabia quais eram essas coisas que eu precisava fazer, mas a certeza era clara. Minha missão na Terra não tinha acabado. Ele olhou para o menino que ainda estava ali, parado, sorrindo, e fez um sinal com a cabeça. O menino correu na minha direção, e quando encostou a mão na minha, tudo começou a se desfazer. A luz, o chão dourado, o som das risadas, tudo foi ficando distante. E então, abri os olhos. Eu estava de volta no quarto do hospital, com o som da máquina de soro no mesmo ritmo de antes. Mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Quando abri os olhos, levei alguns segundos para entender onde eu estava. O teto branco, a luz fria, o cheiro de desinfetante, tudo aquilo parecia tão distante do lugar de onde eu tinha acabado de voltar. Era como se o hospital fosse o sonho e a luz dourada fosse a realidade. A enfermeira entrou apressada, olhando para o monitor ao lado da minha cama. Ela parecia preocupada, mas ao mesmo tempo aliviada. Você apagou por alguns minutos, ela disse. Teus sinais vitais caíram de repente, mas depois voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Eu queria contar o que tinha visto, mas não consegui. Primeiro, porque eu mesmo não sabia colocar aquilo em palavras. Segundo, porque eu sabia que, para muita gente, ia parecer delírio, alucinação ou qualquer explicação médica conveniente. Então fiquei quieto. Só disse que estava cansado. Os dias seguintes no hospital passaram lentos. Meu corpo ainda estava dolorido pelo acidente no treinamento, mas minha mente estava em outro lugar. Eu ficava lembrando de cada detalhe. O menino, a luz, a presença dele. E, mais do que tudo, a frase: "Você tem coisas a fazer." Quando finalmente recebi alta, voltei para a base. Lá, o processo de baixa médica estava praticamente concluído. Eu já sabia que minha vida militar tinha chegado ao fim. Parte de mim sentia um vazio enorme. Afinal, era isso que eu tinha planejado desde adolescente. Mas outra parte estava curiosamente em paz. Foi estranho, porque meus colegas esperavam me ver arrasado. Mas eu andava pelos corredores com um sorriso leve, como se carregasse um segredo bom. Alguns até perguntavam: "Jordan, tá tudo bem mesmo? Você vai sair da marinha e tá aí sorrindo?" E eu respondia apenas: "Tô bem." Muito bem. Quando chegou o dia oficial da minha dispensa, entreguei meu uniforme com um cuidado quase cerimonial. Toquei o tecido, senti o peso daquilo que representava, mas também soube que não era o fim da minha história. Era só o fim de um capítulo. Antes de deixar a base, fui até o pier onde tantas vezes tinha treinado. O mar estava calmo naquele dia, e o sol refletia na água como se fosse um tapete de luz. Fiquei ali parado, respirando fundo, e pensei: ok, e agora? O que vem depois? Não tinha um mapa, mas pela primeira vez, eu não me sentia perdido. Sentia que, de algum jeito, eu seria guiado para o que precisava fazer. No fundo, eu sabia. A experiência que tive no hospital não tinha sido à toa. E cedo ou tarde, eu ia entender exatamente o porquê. Depois da baixa, voltei para Atlanta. A casa da minha tia-avó ainda tinha aquele mesmo cheiro de café fresco misturado com pão no forno e o som da TV passando o noticiário local. Ela me recebeu com um abraço apertado, daqueles que quase quebram a costela, e disse: "Meu menino tá de volta para casa." Eu sorri, mas sabia que não era mais o mesmo garoto que saiu dali anos atrás. O que eu tinha vivido na marinha, e principalmente no hospital, tinha me mudado por dentro. Nos primeiros meses, tentei voltar à vida civil de forma normal. Procurei trabalho, ajudei em casa, passei mais tempo com meus irmãos. Mas havia algo constante dentro de mim, como um chamado silencioso. Não era uma voz, não era um sonho repetitivo, mas uma sensação que dizia: "Não esqueça, você tem coisas a fazer." Comecei a prestar mais atenção nas pessoas à minha volta. Percebi como muita gente sofria em silêncio, vizinhos passando por problemas de saúde, amigos afundados em dívidas, conhecidos lutando contra a depressão. E eu não conseguia simplesmente ver e seguir a vida. Algo me empurrava a ouvir, aconselhar, estar presente. Num desses dias, estava ajudando um amigo da família a arrumar o carro quando ele me disse: "Cara, você fala de um jeito que acalma. Parece que já passou por tudo e sobreviveu." Eu ri, mas aquilo ficou na minha cabeça. Foi então que comecei a contar, aos poucos, sobre o que tinha acontecido no hospital. Não para todo mundo, mas para pessoas que eu sentia que precisavam ouvir. E a reação era sempre a mesma: olhos arregalados, silêncio profundo,
E no final, um obrigado por compartilhar isso comigo. Percebi que talvez parte da minha missão fosse essa, usar minha história para trazer esperança. Não importava se alguém acreditava que eu realmente tinha visto Deus ou se achava que foi só minha mente sob estresse. O que importava era o impacto que causava. Com o tempo, comecei a frequentar mais a igreja local, não por obrigação, mas porque queria entender melhor aquele encontro. Li muito, conversei com líderes espirituais, ouvi relatos de outras pessoas que também tiveram experiências de quase morte. E cada conversa reforçava a ideia de que nada do que aconteceu foi por acaso. Eu ainda não sabia qual seria o próximo passo grande da minha vida, mas sabia que não estava sozinho nessa jornada. E toda vez que me sentia perdido, lembrava do sorriso daquele menino e da luz que me envolveu naquele dia. Era como um lembrete silencioso de que mesmo nas fases mais escuras, existe algo maior guiando o caminho. Com o tempo, minha vida começou a encontrar um novo ritmo. Não era mais feita de chamadas de madrugada, treinos intensos ou missões sigilosas. Agora eram conversas demoradas na varanda, cafés compartilhados com velhos amigos e visitas a pessoas que precisavam de companhia. Mas, mesmo nesse novo cotidiano, havia momentos em que eu sentia aquela mesma energia do hospital, como se a presença dele ainda estivesse ali, observando de perto. Era sutil, quase imperceptível, mas me dava forças nos dias difíceis. Comecei a ser convidado para falar em pequenos encontros, grupos de jovens e até eventos comunitários. No começo, hesitava, achando que minha história não era tão importante assim. Mas sempre que terminava de contar, alguém me procurava depois, com lágrimas nos olhos, dizendo que precisava ouvir exatamente aquilo naquele momento. Foi aí que percebi, minha missão não estava em um campo de batalha físico, mas em um campo invisível, onde as armas são palavras, empatia e fé. Houve noites em que, sozinho no quarto, me peguei lembrando do chão dourado, do ar leve, do sorriso do menino. E me perguntei, será que um dia vou voltar para lá? Mas logo me vinha a resposta, sim, mas não agora. E isso bastava para eu continuar. Os anos foram passando, e aprendi que não é preciso entender todos os detalhes para confiar no propósito. Às vezes, basta dar o próximo passo, mesmo sem enxergar todo o caminho. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente que aquele dia no hospital não foi o fim. Foi apenas o começo. Um começo silencioso, mas que mudou tudo. E até que chegue a minha hora, continuarei vivendo com aquela certeza gravada no coração. Há coisas que ainda preciso fazer,